E agora, para dar continuidade na nossa programação, para a próxima oficina, denominada Ações de VSA no Enfrentamento a Situações de Enchente e Planejamento e Execução da Capacitação em Licenciamento Sanitário em Sistema de Abastecimento de Água no Estado da Bahia, chamamos a proponente Emily Carli Conceição. Emily é coordenadora da Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental da Bahia, é farmacêutica sanitarista, mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho pela UFBA, especialista em Saúde da Família, Vigilância em Saúde Ambiental e em Gestão da Assistência Farmacêutica, e atualmente é doutoranda em Saúde Coletiva pelo FRJ. Emily, a palavra está com você. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Todos me ouvem? Sim, perfeitamente. Sim, né? Ok, obrigada, pessoal, pela oportunidade. Nós estamos muito felizes enquanto Vigilância em Saúde Ambiental, CIEVS, hoje teremos a oportunidade de trabalhar interdisciplinarmente aqui no nosso seminário, então estamos muito felizes e gostaríamos muito de agradecer inicialmente a proposição, a proposta, né, a oportunidade, e daremos início ao nosso trabalho, tá bem? Nós teremos atividades tanto de Vigiágua quanto de Vigipec. Então, a gente vai dar início, tá? Nós temos algumas proposições. Nossa proposta de trabalho vai ser dividida em Vigiágua, agora nesse primeiro momento, Vigipec e Vigiar no segundo momento. Esperamos que a gente consiga desenvolver uma boa discussão, né, que seja rico para todos nós, e agradecemos muitíssimo a oportunidade. Eu já vou passar a palavra para os nossos colegas que irão fazer a nossa primeira apresentação. Bem, só um minutinho. Então, inicialmente, nós iremos começar com a colega Imeide. Ela trabalha no Centro de Informações de Referência de Vigilância em Saúde, o CIEVS, aqui da Bahia. Ela é referência técnica em vigilância de populações expostas aos riscos associados aos desastres, mestrando em Saúde, Ambiente e Trabalho pela UFBA, especialista em Vigilância em Saúde Ambiental e especialista em campos em gestão de riscos e emergências, tem experiência em saúde coletiva, com ênfase em saúde pública. Teremos também a participação da nossa colega Érica Martins, é bióloga e biomédica de formação, especialista em citologia clínica, especialista em vigilância sanitária e ambiental, com ênfase em saúde coletiva, especialista em vigilância em saúde ambiental, sanitarista da Secretaria do Estado da Bahia desde 2012, estando como coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental do Estado de 2018 a 2022, e atualmente ela é sanitarista do Núcleo Regional de Saúde, do Núcleo Sul, no setor de planejamento. Teremos também a discussão realizada também o facilitador Tiago Dantas de Oliveira. O nosso colega é um engenheiro químico, mestrado em Química Analítica, pesquisador em Tecnologia de Qualidade, atua como gestor do Inmetro na área de qualidade e avaliação da conformidade e auditorias, e atualmente é responsável pelo Laboratório Técnico na seção de Segurança e Qualidade da Água da Superintendência Estadual da FUNASA Bahia. Então, nós daremos início às apresentações. Então, eu passo a palavra à nossa colega Imeide. Por favor, Imeide. Boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer a Emily pelo convite, eu achei, assim, importantíssima a participação da área do eixo de desastres aqui do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, porque as emergências em saúde pública a gente responde de forma articulada. Pode passar. Então, o tema, né, ações de vigilância em saúde ambiental no enfrentamento da situação de enchentes na Bahia. Então, o objetivo aqui, a nossa proposta é falar um pouco do contexto geral das enchentes, depois Érica entra com as ações mais específicas de vigilância em saúde ambiental. Pode passar, Amy. Essa é a situação que a população exposta, atingida, né, ela fica em situação de desastres, tanto naturais quanto tecnológicos. Para você ver o desespero aqui dessa população em situações embaixo, onde tem as tarjas, das pessoas mais próximas, foi um deslizamento secundário às chuvas fortes. Próximo. Cenários, né, diversos aqui da cidade. Quem me encaminhou foi Érica, são fotos do Núcleo Regional de Saúde Sul.
Próximo. Esse aqui é o nosso estado. Nós temos 9 macro-regiões de saúde. Das 9 macros, 4 foram fortemente atingidas. E, mesmo sendo só 4 fortemente atingidas, tivemos também relatos de inundação por cheia do Rio São Francisco na macro-regional oeste e casos assim mais esporádicos na região centro-norte e centro-leste. Próximo. Então, aqui, antes de passar, desculpe, Emily, volta só um pouquinho. Foram 136 municípios atingidos, e a gente vai se deter aqui às macros leste, sudoeste, extremo sul e sul, que foram as 4 macros mais atingidas. Próximo. Então, observe que do mapa foi praticamente o estado inteiro. Foi a maior enchente já registrada que a Bahia vivenciou, e por mais que tivéssemos uma história pode passar, Emily, pode passar e clicar para me preencher lá. Por mais que tivéssemos uma história de um trabalho de populações expostas a riscos associados a desastres, essa enchente, como ela foi muito ampla, ela ultrapassou a nossa capacidade de resposta, porque foram muitos municípios e demandou uma articulação grande, envolvimento de não só, ultrapassou a capacidade de resposta de todos os movimentos, todos os municípios atingidos, em muitos momentos ultrapassou a capacidade de resposta da macro-região a qual pertencia aquele município e requereu uma atuação do nível central aqui do setor saúde e também do nível federal. Então, os núcleos atingidos mais fortemente foram o núcleo sul, o extremo sul, o sudoeste e leste. Mas, como eu falei anteriormente, tivemos relatos de danos na centro-leste, na centro-norte e no oeste. Esses dados aqui, eles foram recolhidos de um forms que a gente tem, que trata da gestão do risco a nível municipal. Então, nós recebemos as notificações atualizadas oriundas dos municípios que passavam para as suas regionais, e as regionais para as macros, e as macros para aqui, para o nível central. Nós compilávamos esses dados e encaminhávamos para o Ministério da Saúde para acompanhamento. Lembrando que a gente trabalhou de forma muito forte e articulada com a Defesa Civil e utilizávamos muito, não só utilizávamos os dados do Sistema de Informação Integrada da Defesa Civil, como também houve articulação que muitos dados do setor saúde, eles incrementavam as informações para o sistema de informação. Então, foi importante essa articulação, porque informação, em um momento de desastre, é de grande importância, porque ela vai direcionar as ações. Então, aqui foram os municípios onde apresentaram população desalojada nesse processo de inundação. Observe o nosso mapa e como foi intenso, principalmente no extremo sul, no sudoeste e na região leste. Aqui a gente já tem a quantidade de desabrigados e óbitos. Observe esse 204, 69, 22, ele consta, isso aqui é a quantidade, está em óbitos aqui, peço desculpa, mas é desabrigados e óbitos, e no próximo slide a gente vai passar o quantitativo de óbitos. Então, esse total aqui de desabrigados e óbitos. Próximo, repare que for exatamente a mesma intensidade a nível de extremo sul, subindo até a macro-leste. Então, foram 136 municípios, e desses, 8 registraram óbitos. Foi um total de 22 óbitos registrados no nosso sistema de informação. Então, registraram óbitos a Itaberaba, Rui Barbosa, Itamaraju, Jucuruçu, Pará do Amargosa, Itapetinga e Macarani. Aqui a quantidade de habitações danificadas. Nós temos uma situação de vulnerabilidade no estado. Acho que isso é um quadro que a gente pode dizer que é presente em todo o território nacional. E, diante dessas vulnerabilidades e das habitações mais precárias, a gente teve uma quantidade grande de danos. Próximo, esses dados foi do S2ID, da Defesa Civil. Aqui, a quantidade de unidades de saúde danificadas. Então, isso já nos leva a pensar
diante desses dados, onde estavam localizadas essas unidades de saúde, e nesse processo de reabilitação e reconstrução, onde essas unidades foram reconstruídas, para evitar outros eventos, né, que sejam atingidos em próximos eventos. A gente sabe que a tendência é que esses desastres eles aumentem não só em quantidade, mas também na proporção do desastre. Aqui é como se estrutura, né, hoje o Vigil Desastres dentro do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, lembrando que independente de onde esteja localizado essa vigilância de população exposta, o importante é a articulação e a forma de trabalhar do programa, sempre articulado com as outras vigilâncias em saúde e atenção à saúde. Isso que potencializa a ação. Próximo. Então, a partir dessa experiência que foi bastante difícil para o Estado, pode passar, Emily. A partir dessas experiências e de construções dessas macro-regiões no enfrentamento dessa inundação nos seus territórios, a gente trouxe toda essa expertise dessas macro-regiões para esse plano estadual multirrisco de preparação e resposta, que vai servir como grande guarda-chuva para a ocorrência de desastres de uma forma geral, com as especificidades por tipologia. Então, o objetivo geral desse plano multirrisco é estabelecer diretrizes para a organização, preparação e resposta. Não, passou demais, é porque tem um delay mesmo. Pode voltar. Aí. Para a organização, preparação e resposta da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia nas emergências em saúde pública decorrentes de desastres naturais e tecnológicos. Então, é trazer essa expertise, uma preparação, uma transferência de tecnologias, como a gente fala, né, do enfrentamento do desastre. Próximo. Bem, esse plano ele procurou o quê? Focar na realidade do território, envolvendo todo o sistema de saúde de forma transversal e multidisciplinar, com ampla articulação e colaboração intersetorial e interinstitucional. Então, tudo que se vivenciou, a gente procurou trazer para esse plano multirrisco de forma muito bem articulada, com participação de todas as diretorias, Vigilância e Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária, Vigilância e Saúde Ambiental, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Verificação do Óbito, com a participação também da Rede de Laboratório de Saúde Pública do Estado. Então, ações de vigilância em saúde, ações de atenção à saúde, promoção, orientação e educação em saúde. Próximo. Ele ainda não foi implementado, lembrando que ele foi construído, nós já tínhamos algumas propostas de atuação, né, exemplos, formulários que ajudavam em proposta de atuação no território, mas não de forma tão ampliada. Então, infelizmente, esse cenário amplo, ele protagonizou, né, a elaboração desse plano multirrisco. Então, a gente trabalha na forma do COI-Saúde, né, com toda a participação de todo o setor saúde, de forma muito bem engrenada, com todos os níveis, municipal, estadual e federal, e levando informações para o COI geral e subsidiando esse COI geral para a tomada de decisão, como também buscando informações desse COI geral para poder apoiar a atuação do setor saúde e dar uma maior excelência a essa atuação, que é promover, né, um apoio maior à população atingida. Próximo. A gente colocou no plano o nome de COI geral, mas ele também é chamado de gabinete de crise, sala de comando, mas a gente instituiu como COI geral, isso foi posto lá no rodapé do plano. E a gente propôs uma estratégia, um fluxo, né, de atuação. Então, a partir da identificação da situação do desastre, a gente vai entender, teve população exposta, não manter articulação com órgãos do meio ambiente e ou parceiros envolvidos na primeira resposta. Se sim, acionar e ativar o Comitê Operacional de Emergência em Saúde, onde você encontra os gestores, tomadores de decisões. Associada a esse Comitê Operacional, uma sala de situação, uma área técnica, subsidiando esse comitê. E quais os níveis de ativação? Nível 0, a esfera local possui capacidade para responder à emergência. Nível 1, a esfera local necessita mobilização de recursos
adicionais e apoio complementar da esfera estadual, ou seja, só um apoio, de ficar atento, apoiando o município. O nível 2, o evento superou a capacidade de resposta da esfera municipal e estadual, foi necessário apoio complementar da esfera federal, que foi o que aconteceu aqui na Bahia, onde a gente teve o apoio do Ministério com entrega de 52 kits de emergência. E o nível 3, ameaça de relevância nacional, de excepcional gravidade, exige uma ampla resposta governamental. E aqui eu não consigo enxergar aqui o final. Emily pode me ajudar se estiver visualizando aí, Emily? Sim. Pode ler para mim, por favor. Eu não Ameaça de relevância nacional e excepcional. Não, excepcional, depois disso. Excepcional gravidade. Tem o link entre municipal, regional, macro-regional, estado e nacional. Não, embaixo, aqui assim, embaixo, nos 3 quadradinhos embaixo. Ficou muito amplo aqui para mim. É isso, os 3 quadradinhos tem escrito, um quadradinho escrito municipal, o outro escrito regional. Pronto, as ações municipais, a partir dessa ativação dos níveis, você vai ter todas as ações que podem ser executadas pelo município, pelo estado e pelo nível federal. E depois desse processo todo, lá embaixo, você tem a formação, subsidiando essas informações para o COI geral. Próximo. Esse aqui são exemplos de COI Saúde, então a gente não precisa, a gente pensa, meu Deus, você precisa de um grande processo, uma sala muito bem formatada para formar um COI Saúde? Não, muitas vezes, na realidade do municípios abaixo de 20 mil habitantes, muitos deles 10 mil habitantes, 800 e poucos habitantes, como foi o caso de Lagedinho, você tem uma sala sem muito recursos tecnológicos, mas com excelente execução de ações. Próximo. Aqui já foi um comitê mais amplo, que foi o derramamento de petróleo. Próximo. Aqui a gente teve a articulação da Secretaria de Meio Ambiente Estadual, da Organização Nacional do Petróleo, da Instituição de Ensino e Pesquisa, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, todos articulados e intencionados na resposta. Volta só mais um aí, por favor. Aqui já foi no cenário de inundação, como aqui também, você vê todo o SUS articulado, exatamente aqui. Você tem um COI Saúde do lado direito e um COI ampliado do lado esquerdo, mas todo mundo participando do processo. Próximo. Isso gerou informações e subsidiou a tomada de decisão. Não foi fácil, mas a gente avançou um bocado. Próximo. Aqui são instrumentos, o que foi de grande importância para a gente ainda não tinha esse Power BI. Hoje a gente já está com esse Power BI na nossa página do CIEVS Bahia, linkado com o sistema de informações, o sistema de informação da Defesa Civil, disponibilizado pelo Ministério, e a gente já está aí junto com o Rodrigo do Ministério na construção de um Power BI para a resposta. Então, aquele relatório, aquele boletim gerado a partir de informações do território, que as macro compilava, depois o nível central compilava e mandava para o nível nacional, a gente vai ter essas informações de forma mais célere no Power BI para pegar essas informações para a construção do boletim. Próximo. Então, essa é uma excelente ferramenta. Os formulários de notificação, os nossos ADANs, avaliação de danos e necessidade em saúde, para os desastres que a gente tem mais comum no estado, que é inundação, desastres tecnológicos e estiagem. A gente tem ele tanto em meio físico quanto eletrônico, um modelo de boletim epidemiológico, planilha de monitoramento de doenças e agravos, formulário para monitoramento das condições sanitárias dos abrigos. Todos esse material, ele foi construído com o pneu sendo trocado nessas macro-regiões. A gente trouxe esse material para o nível central e deixou, uniformizou, para que no próximo momento esses formulários possam ser usados de forma
sejam uniformizados, né, utilizados de forma mais uniforme por essas macros, e com isso a gente consiga triar de forma mais rápida essa informação e trocar essas informações com a Defesa Civil. Próximo. Eu acho que eu encerro aqui essa apresentação, se não me engano, não tem mais... eu corri para compensar o tempo do delay da troca dos slides. Aqui já é Érica, e eu ficarei aqui até o final para responder as perguntas, caso venham a acontecer. Obrigada a todos. Agora, Érica. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, de rever os colegas aí de Salvador, e agradecer aí a Emily e o pessoal do Ministério da Saúde. Bom, então eu vou mostrar um pouco as ações da vigilância da qualidade da água no enfrentamento às enchentes na Bahia. E, assim, considerando quais são essas ações, né, da vigilância da qualidade da água, que é o Vigiágua, que são parte integrante das ações de prevenção dos agravos e doenças de transmissão hídrica e de promoção da saúde prevista no SUS, realizando, assim, a vigilância da qualidade da água consumida pela população para garantir o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade. Próximo. Então, as ações de vigilância em saúde ambiental nos territórios atingidos foram essenciais para o restabelecimento e monitoramento do direito essencial à vida, que é o acesso à água de qualidade. Então, por meio de algumas ações. Próximo. Bom, então, primeiro foi feito um diagnóstico, né, da situação do abastecimento de água nos municípios afetados, e aí, como o IMED colocou, algumas planilhas, foram no momento ali de construção mesmo, de ver como é que a gente conseguiria captar essas informações, né? A articulação com a FUNASA para a definição dos locais para a implantação da unidade móvel de tratamento e de análise de água, articulação com a FUNASA e com o laboratório central, e também com laboratórios regionais, para viabilizar e ampliar esse monitoramento da qualidade da água na região afetada. Então, eles estavam no processo, realizando o monitoramento da água em rotina, e nesse momento, além da rotina, teve que ter a questão da emergência, onde tinha amostras extras, né, que o laboratório passou a receber naquele período. Articulação com os responsáveis pelo abastecimento de água local nos municípios, bem como com a companhia elétrica, visando assim minimizar os riscos de acidente e acompanhamento da oferta de energia elétrica nas estações de tratamento de água. Então, isso foi importante porque muitos municípios, além do fornecimento de água que eles tiveram, foi interrompido, eles também tiveram a energia, e isso também dificultava, né, para as ações, né, para as estações de tratamento de água. E no momento também, aí, em dezembro, né, dessa situação, foi elaborada a nota técnica 001/2021 pela Survisa, CESAV, Survisa Divisa, pela Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental, com orientações de ações da vigilância da qualidade da água para consumo humano em situações de emergências por inundações. Então, tentando também padronizar essas ações nos diversos territórios. Definição dos municípios prioritários para o recebimento de kit de medição de cloro e essa comunicação às respectivas equipes de vigilância e saúde ambiental. Então, os kits eles já estavam em processo de aquisição, e aí, no momento da inundação, eles não tinham chegado, mas também, após, né, essas inundações, foram um dos critérios, né, de priorização esses municípios que foram afetados durante o período aí de dezembro de 2021 a março de 2022 aqui no estado da Bahia. E para ser entregue tanto aos municípios como também às regionais e algumas diretorias. Levantamento dessa demanda dos municípios afetados para o recebimento do hipoclorito de sódio a 2,5%, principalmente aí nas regiões do extremo sul, oeste e extremo sul, oeste e leste, tá? Tivemos também a questão da elaboração de proposta de atividades a serem realizadas em caso de ocorrência de novas inundações. Então, isso também durante o processo, né, foi construída essa proposta aí de algumas atividades
caso ocorra essas novas inundações, e até a IMED colocou também com a elaboração aí do plano multirrisco. Solicitação dos resultados das análises de água realizadas pela Embasa em dezembro e janeiro nos municípios afetados, e estabelecimento de fluxo para envio semanal. Então, nesse período, a prestadora, que aqui no caso a maioria dos municípios são abastecidos pela prestadora Embasa, então eles enviavam informando se já tinha sido restabelecido, se eles ainda continuavam ainda interrompidos, qual a situação deles. Então foi também feito esse fluxo, né, para poder a gente ver como era a situação também dos sistemas de abastecimento de água. Um fortalecimento da comunicação sobre o correto uso de hipoclorito de sódio a 2,5, então, com a articulação com as vigilâncias e a distribuição de folders educativos. Então, isso foi muito importante, porque quando as equipes, né, foram formadas, que principalmente as que iam a campo, que eram formadas por toda a equipe de vigilância em saúde, então a gente tinha a equipe da vigilância sanitária, da epidemiológica, da saúde ambiental, também da atenção primária com em saúde do trabalhador, né, e aí foi feito também essa comunicação do uso do hipoclorito e com a distribuição dos folders educativos. E ocorreram essas visitas técnicas aos municípios atingidos, principalmente aí na região do extremo sul, sul, sudoeste, oeste e leste, para verificar essa situação do abastecimento de água e essa articulação necessária a fim de minimizar esses riscos à saúde da população, principalmente nós tivemos também muitos municípios que foram a rede totalmente afetada, né, e como também era monitorado também e fazia essas visitas nos municípios, nos abrigos temporários e nas unidades de saúde. Acompanhamento desse monitoramento da qualidade da água foi realizado pelos municípios das regiões atingidas, né, esse envio dos laudos que foram emitidos pela FUNASA, né, então com o laboratório móvel, que foram para 60 municípios, e aí Thiago vai estar falando um pouco, e nas respectivas secretarias municipais para a inclusão desses dados no CISÁgua, tá? Que é o sistema da qualidade da água para consumo humano. Então, a análise dos resultados de água realizada pela prestadora, o controle também foram acompanhados semanalmente. E uma análise do cloro livre nos abrigos temporários e unidades de saúde, com orientação de medidas para minimizar os riscos. Então, em muitos abrigos também foram feitas essa dosagem de cloro livre de forma imediata. Aí, lá, dependendo da situação, eram adotadas medidas corretivas, né, para essa distribuição de água, também a questão da intensificação do hipoclorito, tá? Também nós tivemos essa análise situacional do abastecimento de água nos povos tradicionais. Então, aqui a gente tem um exemplo da relação de aldeias dos polos, né, indígenas de alguns municípios aqui do estado da Bahia, principalmente lá do extremo sul. O próximo. E aqui informa também se estava interrompido, qual o tempo, se já tinha retornado, então tinha essas informações. Então, aqui nós temos também as fotos com as parcerias intersetoriais. Então, como eu falei, as equipes, elas que foram a campo, eram compostas por profissionais, tanto da vigilância em saúde, aí tinha a equipe também da vigilância em saúde ambiental, como também, muitas vezes, da atenção primária. E aí nós temos também bombeiros, defesa civil, a própria FUNASA, né, o SAMU e outros parceiros também, dependendo da situação. O próximo. Aqui eles faziam um relato diário, né, de todas as ações que eram desenvolvidas. Então, esse relato era diário. Então, como nós começamos aqui, dá um exemplo de 15 de dezembro, né, quando iniciou lá no extremo sul, né, e depois é que veio aqui para o sul e demais regiões. Então, eles faziam essas atividades de campo, né, no âmbito da vigilância da qualidade da água para consumo humano, de todas as atividades que eram realizadas no dia, como também esse acompanhamento dessas ações desenvolvidas pelos prestadores de serviço. Então, aí nós temos um relatório, né, da prestadora, onde passavam a situação inicial e como é que estava a situação atual no momento em que eles estavam repassando essas informações. Próximo.
Bom, e aí essas análises, né, os municípios, né, que realizaram esse monitoramento da qualidade da água, então foi feito um registro no Ciságua, e aí nós temos aí, com motivo, desastres, né, no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, sendo que a maioria aí, o foco sendo aí no mês de dezembro, né, então nós tivemos 34 municípios, né, principalmente municípios aqui do Núcleo Regional Sul, né, e do Extremo Sul, que foram os primeiros aí que foram atingidos principalmente no mês de dezembro. Próximo, por favor. Aqui nós temos também um relatório, né, que são os registros do Ciságua. Então, dos registros municipais de 247, né, nós temos aí a distribuição pelas formas de abastecimento de água. Então, nós temos sistema de abastecimento de água 96,77%, e eles informaram 80,33%, informaram chuva nas últimas 48 horas, e desses com a presença de 23,01% de coliformes totais e a presença de 8% de E. coli, né? E nas soluções alternativas coletivas, que correspondem a 2,02%, então 100% informaram chuva nas últimas 48 horas, tivemos 100% de coliformes totais presente e 80% de E. coli presente nesse resultado. E nas soluções alternativa individual, que aí correspondeu a 1,21%, nós tivemos aí um relato de 100% de chuva nas últimas 48 horas, sendo que 33,3% tiveram coliformes totais presente e desse 33,3% de E. coli. Próximo, por favor. Em relação aos registros no Ciságua de 2022, e então foi pego o período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de março, né, de 2022, nós tivemos aí 52 municípios, né, que fizeram esse registro no Ciságua, certo? Então já temos aí tantos municípios do Núcleo Sul, Extremo Sul, Oeste e alguns do Leste. Próximo. Então, desses municípios, aí nós temos 530, né, registros municipais, das formas de abastecimento de água, o sistema de abastecimento 91,89%, corresponde ao sistema de abastecimento de água, 23,81%, eles relataram chuvas nas últimas 48 horas, e com 20,12% de coliforme totais presente, né, e 28,79% ele não foi realizado. O E. coli presente 3,9%, e o cloro residual, que foi medido no momento, né, então 43,12% fora da referência, tá? Nas soluções alternativa coletiva, corresponderam a 7,17%, sendo que 52,6% das chuvas relataram chuva nas últimas 48 horas, com 78,9% presença de coliformes totais, e desses 57,84% de presença de E. coli, né? E o cloro a gente não teve, né? Porque não realiza essa análise do cloro. E as soluções alternativas individuais de 0,94%, né? 40% relataram chuva nas últimas 48 horas e 80% de coliformes totais, e desses 40% de E. coli. O próximo. Bom, aí agora tem Tiago, que vai apresentar, né, a ação da FUNASA. Obrigada, gente, pela oportunidade. Estarei aqui aguardando também para caso de perguntas. Oi, gente, boa tarde. Obrigado, Érica, Emily, pelo convite, Neide. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tiago. Sim, Tiago. Ok, então, eu vou tentar ser um pouco breve para não atrasar a programação, tá? Então, como Érica e Emily já falaram, nossa proposta foi tentar atuar em parceria, né? Para isso, a FUNASA ela tem um comitê de grupo de gestão de desastres, né, que funciona em nível de presidência, e
em cada superintendência estadual tem um grupo de resposta aos desastres, né? Quando a gente foi acionado a primeira vez para atuação, via Defesa Civil, nós então acionamos o grupo de resposta aos desastres do local, né, na superintendência, e esse grupo acionou o Comitê de Gestão de Desastres, e a partir daí começou a nossa atuação, certo? Nossa atuação, ela deu em 3 momentos, né? No primeiro momento, que foi em dezembro de 2022, foi quando a chuva forte caiu naquela região extremo sul, né? Onde a nossa base ficou em Itamaraju, onde inicialmente o nosso apoio foi solicitado para um apoio para fornecimento de água tratada, através de uma unidade móvel de tratamento de água, que a gente tem, né? E também um apoio à vigilância da qualidade da água, através do nosso laboratório móvel, que é a unidade móvel de controle de qualidade da água. No segundo momento, em Itabuna, também nós fomos com essa mesma estrutura, certo? Já em janeiro de 2022, já foi ali mais na região do sul, né? A gente ficou com a base em Itabuna, também com a estrutura para dar apoio ao fornecimento de água tratada, com a unidade móvel de tratamento e com a unidade móvel de controle de qualidade da água. Porém, devido e aí vem a questão justamente de a atuação, o fluxo de comunicação e também a importância de você procurar fazer o melhor trabalho, as emergências estavam muito complexas e assim, muitas estradas estavam destruídas, o acesso estava muito ruim, isso dificultou o nosso acesso com a unidade móvel de tratamento de água. Então, é uma unidade que a gente tem para tratar água, que ela funciona com gerador, e a gente consegue produzir água em questão de 12 mil litros por hora, até 12 mil litros por hora, dependendo da turbidez da água bruta, certo? Podendo ser feito um pré-tratamento dessa água, e ela tem basicamente filtração e desinfecção. Porém, as localidades que estavam necessitadas de água, de fornecimento de água tratada, elas estavam com acesso muito dificultado. Então, nessas 2 primeiras tentativas, nós levamos tanto a unidade móvel de controle de qualidade da água, o laboratório, como a de tratamento. Porém, devido a essas dificuldades de acesso nas localidades onde realmente precisavam de água, a gente não conseguia chegar com equipamento, e mesmo que conseguisse chegar também, depois não conseguia sair com os caminhões para distribuir a água. Então, a gente focou, com o passar do tempo, nós fomos mudando o foco do apoio ao fornecimento de água tratada e fomos aumentando o apoio na vigilância da qualidade da água. Nesse segundo momento, em Itabuna, já com bastante interação com o pessoal da Covian, com Érica e com Gabriel também, que estava lá, a gente conseguiu atender a muitos municípios, como a Érica falou aí, e finalizando em Bom Jesus da Lapa, já no oeste, né, já foi no final de janeiro, já uma consequência, como o Neide falou aí, das cheias de São Francisco, que começaram a impactar aquela região, né? Pode passar a próxima. Pronto. Aí tem algumas fotos das tentativas que a gente teve de acesso nas estradas, das localidades que estavam bastante atingidas, e a gente saiu com um caminhonete 4x4 e não conseguia passar. Então, se a gente fosse passar com todo esse maquinário, essa unidade móvel de tratamento de água, ela é composta de 2 trailers, 2 semi-reboques, que vão acoplados, uma no laboratório móvel, que é uma van, e outra num caminhão. Enfim, a gente não ia conseguir passar, né? Então, quando a gente entendeu que essa realidade estava se acontecendo, a gente procurou mudar o foco para tentar auxiliar ao máximo nesse apoio. Próxima. Aí foram as ações que a gente conseguiu fazer, né? Os municípios que a gente conseguiu prestar o apoio nesse período todo, de dezembro a janeiro, certo? A gente conseguiu atuar em 60 municípios, claro que com a articulação aí da coordenação de vigilância ambiental. Isso foi muito importante, que a gente conseguiu criar uma rede para que essas coletas de água fossem feitas durante as emergências, né? Então, a equipe da FUNASA, ela ficava concentrada nas bases, onde estavam os laboratórios móveis, e com a articulação da Covian com os núcleos regionais, a gente conseguiu fazer com que os municípios levassem as amostras até seus núcleos regionais, e nesses núcleos regionais a gente ia buscar, o veículo da FUNASA ia buscar essas amostras, a gente conseguia com essa logística aí, em menos de 24 horas, receber essas amostras no laboratório móvel e realizar as análises necessárias, né? Basicamente, nós fizemos análises básicas, fizemos também algumas análises de sulfato, alumínio, ferro e alguns metais, porém,
focamos nos parâmetros sentinelas, é devido ao grande volume de amostras. A próxima, por favor. Aí são algumas imagens de alguns locais que a gente fez coleta, né? É importante citar que esse trabalho de coleta também não foi um trabalho simples. Em alguns municípios a gente saiu para fazer coleta porque, eu vou dar um exemplo aqui de um município que foi, acho que foi Dário Meira, até a própria estrutura da vigilância municipal foi toda comprometida, então a gente teve que ir com todo o material para fazer as coletas e para fazer todo o trabalho, certo? E a gente começou a procurar justamente os locais alternativos, porque na emergência, com a falta de água, as pessoas começam a buscar os locais alternativos, né? E a gente estava focando nesses locais, principalmente também, para ver a qualidade dessa água que está sendo distribuída. Próxima. Aí tem um breve resumo de como foram os resultados que nós fizemos, né? A gente conseguiu fazer aí 427 coletas de amostras de água para análise durante esse período de dezembro e janeiro, foi muita coisa, numa unidade móvel, porém a gente conseguiu gerenciar isso bem. Aproximadamente 1.970 análises de parâmetros de qualidade, principalmente sentinelas, porém, como eu falei, né, a gente, em alguns casos, estava analisando também alumínio, sulfato, principalmente devido ao tratamento de água com alta turbidez, além de ferro, manganês e alguns outros parâmetros, como dureza, por exemplo. Aí eu coloquei aí o percentual de análise de atendimento aos valores de referência. De atendimento aos valores de referência. 54% dos sistemas estados possuíam cloro dentro da faixa de referência. 70% estava com cor dentro. 88% de turbidez. Coliformes totais, 59% do atendimento. E a coli, 86%. Os valores aí estão um pouquinho acima, no caso, né, se a gente for fazer os valores de não conformidade, que seria o complementar isso aí, estão um pouco acima das médias que a Érica mostrou, o que eu entendo que é normal, até porque essas análises foram concentradas justamente no período de emergência, né? Então, seria esperado que fosse um pouquinho acima mesmo, porém, a gente conseguiu verificar que foi nas ações, a grande vantagem que a gente teve é que essas respostas eram rápidas e a gente conseguia passar o resultado para o pessoal no gestão de crise local para tomar as ações. Bem, é isso, gente. Vou passar aí para você agora, Emily. Ok, pessoal. Muito obrigada. Agora nós temos mais uma apresentação e temos também abrir um pouquinho para discussões, certo? Como a gente está com o tempo um pouco apertado e o colega Tiago vai precisar, né? Ele está em deslocamento, eu não sei se vocês perceberam, mas o cenário é de um carro mesmo, ele está em deslocamento para uma outra atividade em campo, mas gentilmente ele se disponibilizou a estar com a gente nesse momento tão importante. Então a gente vai abrir, eu vou começar aqui com algumas dúvidas que surgiram, tá? E depois a gente faz a apresentação em relação ao curso de sistema de abastecimento, mas de uma forma bem mais resumida. Eu vou pedir para os colegas Érica e Tiago, que vão fazer essa segunda parte, bem um pouco mais enxuta, porque a gente ainda tem a parte do Vigipec essa tarde, tudo bem? Aí a primeira pergunta que surgiu foi em relação diga, Deise, então, fale. Então, algumas pessoas colocaram que alguns municípios não foram contemplados na lista relacionadas à enchente. Mutuípe, Dário Meira, e aí explanaram isso. Se ela puder falar um pouquinho. É isso. Aqui, deixa eu voltar. A pergunta foi Nildete Gomes, de Itajibá. Informam que os dados apresentados faltaram Mutuípe, Santenês, Dário Meira, que foi cerca de 90% foi destruída. Pronto, o primeiro ponto foi esse. Se a colega Meide quiser responder, mas eu também tenho uma resposta para essa pergunta, mas vou dar a oportunidade à colega Meide. Então, os dados, eles foram coletados talvez no momento em que não houvesse ainda notificação. Então, pode ter sido isso.
ou então até falha lá no nosso Forms na hora de colocar, porque eu trouxe os dados do Forms, não sei se vocês viram, desse 2ID, então eu trouxe exatamente como eu os coletei, mas houve sim, o Dário Meira foi extremamente atingido, praticamente 100% do município foi atingido, e teve uma atuação da equipe Sul, Jequié, inclusive com fornecimento do kit de medicamentos. Quiser complementar? Isso, colega, eu queria só, é exatamente isso que eu ia trazer, né, que a nossa fonte de dados foi justamente o Form da Defesa Civil, e em relação ao CISÁGUA também, nós tiramos, a gente até colocou a data de ontem, né, a gente tirou ontem mesmo, os dados registrados no CISÁGUA. Então, esses dados foram dos laudos que foram emitidos e que eles foram inseridos pelos próprios municípios no CISÁGUA. Então, se o município não foi contemplado, né, não apareceu naquela listinha, provavelmente, né, deve ter tido algum erro de conexão em relação a essa inserção dos dados no CISÁGUA. É importante e é até bom, né, a gente conversar que existe a possibilidade dessa inserção, né, desses resultados, e que é extremamente importante para a gente ter esse histórico, esse registro no sistema de informação, né, de notificação oficial do Ministério da Saúde. Obrigada pela pergunta. Outra pergunta foi a de Ana Maria, de Cascavel. Ela perguntou se não realiza análise do teor de cloro nas soluções alternativas coletivas. Eu posso responder também, mas não sei se a colega Érica vai querer responder. Oi, Emily. Nesse momento, até porque era uma situação, né, onde tinha o cloro, ele é dosado mais no sistema de abastecimento na água tratada, né? Então, como a solução alternativa coletiva, ela não tem normalmente esse tratamento, né? Então, por isso que não se priorizou a questão dessa dosagem do cloro nas soluções alternativa coletiva, e sim nos sistemas de abastecimento de água, por conta da água já ter essa questão do tratamento aí da adição do cloro. Mas se a Emily quiser complementar também, então, assim, como os sistemas, vocês viram que foram tanto os sistemas de abastecimento de água, que foram os que mais, principalmente da prestadora Embasa, que é o que tem aqui mais de 90% dos municípios, e onde tiveram essa questão das unidades, né, tanto das unidades escolares, das unidades de saúde, né, de alguns abrigos temporários. E então foram priorizados nesse momento essas unidades para fazer essa dosagem de cloro. Outra coisa também que é importante a gente salientar é que sim, né, nós sabemos que é obrigatório fazer a análise de cloro residual, sim, nas SACs, só que estávamos em tempo de desastre, né, então a gente tem poucos recursos e a gente precisou de alguma forma trazer algumas estratégias iniciais para a gente dar conta em relação aos sistemas de abastecimento, e aí teve essa priorização em relação ao sistema de abastecimento, que é o que a colega Érica trouxe, mas é extremamente importante, né, salientar que sim, normalmente na TPM, né, em condições normais, a gente faz sim essa análise nas SACs, mas entretanto, e outra coisa importante também que a gente já discutiu aqui no estado, é que muitas vezes feito as análises, o laudo é entregue, mas infelizmente na hora de fazer subir, né, que a gente chama, transpor para o CISÁGUA, em específico, esse dado ele não sobe. Então, mesmo no laudo, não há essa digitação, que foi o que aconteceu na maioria das vezes, né, a gente olhou o CISÁGUA, não estava escrito não realizado, simplesmente não estava o dado lá. Então, na verdade, a gente ficou em dúvida se foi realizado ou não. Por isso que tem 3 pontinhos. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas sim, normalmente na SAC e SAI,
tem 3 pontinhos, e no SAAI tinha escrito não realizado ou realizado. Esses 3 pontinhos é porque existe uma falta de informação em relação, a gente não ficou claro se é porque não foi realizado ou se apenas, né, na hora da digitação, de subir essa informação para o sistema, o colega não fez esse preenchimento, porque normalmente quando é não realizado, a gente clica em não realizado e isso sobe para o sistema. Como estava 3 pontinhos, é porque a gente não teve esse feedback, né, dos municípios, se foi realizado, se não foi realizado ou se apenas não inseriram os dados no Ciságua. E a última pergunta que fizeram foi sobre os parâmetros que a FUNASA fez, desenvolveu no território, mas o colega Tiago já respondeu na apresentação. Gente, eu vou passar para outra apresentação, porque senão não vai dar tempo, mas aí a gente pode retornar se tiver mais alguma outra dúvida. Os nossos colegas relatores passaram pelo menos essas 3 inicialmente, tá? Vou abrir rapidinho, vou pedir, por favor, aos colegas que sejam breves nessa apresentação, porque a gente ainda tem o Vigipec. Só um minuto. Se Tiago quiser responder alguma coisa em relação aos parâmetros, mas foi basicamente isso. Tranquilo, foram os parâmetros sentinelas, mais sulfato, alumínio, ferro, manganês, dureza e cloretos. Foi o que a gente fez, mas não em todos. A gente foi analisando cada situação, buscando as informações e foi priorizando, porque são análises que demoram um pouco mais, dá um pouco mais de trabalho, e a gente tinha um volume muito grande. Mas quando a gente entendia que era necessário, a gente fazia isso. Então, a próxima apresentação, planejamento e execução da capacitação e inspeção sanitária de sistema de abastecimento de água para consumo humano. Próximo. Então, foi uma demanda, né, de um sistema autônomo de água e esgoto com gestão municipal, onde a turbidez estava elevada, então com dados do Ciságua, e aí o Núcleo Regional de Saúde do Centro-Norte e da região de Irecê, ele solicitou esse apoio da Diretoria de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental, lá na Covian, né, e aí a Divisa formalizou essa parceria com a FUNASA para que fosse realizado um diagnóstico desse funcionamento do sistema de abastecimento por meio de uma inspeção sanitária. Então, foi uma experiência aí com a Vigilância e Saúde Ambiental, a Vigilância Sanitária e a FUNASA, tanto no âmbito municipal, regional e nível central. Pode passar, por favor? E aí, com isso, a equipe contou com técnicos de engenheiro da FUNASA e da Divisa, além de profissionais do núcleo regional. Então, foi feito um diagnóstico com auxílio da unidade móvel de controle de qualidade da água, então, para coletas e também essas análises de água em todas as etapas do sistema de abastecimento de água. O próximo. E aí, depois desse momento, dessa inspeção, né, e aí realmente que teve essa parceria para planejar e para realizar essa capacitação, né, em sistemas de abastecimento de água, e aí foi quando teve essa parceria aí, e foram priorizados os núcleos regionais Sul e Sudoeste, né, com seus municípios de abrangência, onde essa atividade, então, desde da outra inspeção, desde o planejamento, então foi feito a Covian, a Vigilância em Saúde Ambiental, junto com a FUNASA. E aí, essa atividade desse curso, né, foram em 2 etapas, então teve a etapa virtual, com análise de projeto físico-funcional para sistemas de abastecimento de água e licenciamento sanitário, com a carga horária de 8 horas, e uma etapa presencial com o curso teórico e prático de inspeção sanitária em sistemas de abastecimento de água, conforme o guia de inspeção da Vigilância em Saúde 2021. E essa parte prática, ela contou com uma visita técnica ao sistema de abastecimento de água, desde a estação de tratamento ao ponto de captação. Próximo. E Tiago vai falar um pouco dessa parte prática. Sim, gente, como ela falou, né, esse treinamento ele surgiu justamente dessa necessidade, quando a gente conseguiu juntar, fazer aquele primeiro diagnóstico numa necessidade prática, a gente entendeu como bem sucedido e conseguimos fazer essa parceria para esse curso, né. Esse curso ele foi pensado com a ideia de juntar justamente o entendimento, né, dos profissionais da vigilância, que trabalham com a questão da análise do risco à saúde, com uma certa expertise que a FUNASA tem
na gestão e na operação de muitos sistemas que, historicamente, a FUNASA, ela gerenciava, fazia a gestão de vários sistemas do SAAS, né, há um tempo atrás, depois foi para outros municípios. Então, a experiência ela foi bem sucedida, e a partir daí esse corpo foi montado, mais uma vez, com articulação com os núcleos regionais de saúde, e a gente conseguiu abranger aí técnicos de várias regiões, né, regionais, como a gente falou aqui, desde das regiões tanto técnicos da vigilância, das regionais, como também técnicos municipais das vigilâncias municipais. Pode passar, por favor. Aí tem algumas imagens da etapa presencial, onde a gente conseguiu, focou na inspeção, na metodologia para inspeção, com base no Guia Prático de Inspeção Sanitária do Abastecimento de Água da SVS, né, que é um documento que tinha sido lançado, foi publicado em 2021, né, foi revisado e publicado com um novo formato. Então, a gente focou em fazer toda uma capacitação teórica com base nesse guia, focando um pouco na experiência operacional e em como que esses parâmetros operacionais poderiam auxiliar nos técnicos da vigilância a entenderem e tomarem decisões quanto a possíveis perigos e pontos críticos de controles e riscos que possam, riscos à saúde que poderiam ser identificados, né? Para fechar o treinamento, a gente fez uma etapa prática, e aí vou pedir para passar, só para citar aqui que durante esse treinamento a gente contou também com a experiência de um colega nosso da FUNASA de Pernambuco, que foi Osman, um bioquímico antigo bastante experiente, com o qual eu aprendo bastante. Ele se disponibilizou a estar com a gente, a viajar, sair de Salvador e ir até Itabuna, e participou desse treinamento, dessa capacitação. Então, foi um momento de muito aprendizado para todos nós, né? Não só para os colegas, mas para mim também. Pode passar o próximo, por favor. E a gente procurou fazer, para tentar consolidar o conhecimento, uma parte prática, onde, basicamente, a gente tentou colocar em prática o anexo do guia, que são os formulários, a lista de verificação de inspeção, em que pesa o fato que ela, em todo o sistema, desde a captação até a distribuição, os pontos de coleta, a gente, como foi uma visita, a gente conseguiu uma estação de tratamento que ficava relativamente próxima da captação. Então, a gente conseguiu fazer a visita e a inspeção de forma, claro, simulada com fins pedagógicos, na captação, adução e na estação de tratamento em si, né? Então, foi interessante porque a gente não ficou só com a visão da estação de tratamento, e sim também com a visão da captação, e a análise na estação de tratamento já foi feita com base nas visões, nos perigos que foram identificados desde a captação até a chegada na estação de tratamento. Então, foi bastante interessante. Só para complementar, que essas ações que a gente tem feito, geralmente a gente faz as ações complementando com a unidade móvel para fechar alguns possíveis diagnósticos de forma mais rápida, né? Então, numa situação de uma inspeção em que você precisa de uma análise ou de um parâmetro para ter uma ação ou ter uma definição mais rápida e assim poder cobrar do prestador ações mais rápidas nas situações críticas. Então, a unidade móvel tem auxiliado a gente bastante. A gente fecha o diagnóstico de inspeção com as análises e aí consegue tirar algumas conclusões. Bem, é isso. Eu acho que o próximo já é o fim. Posso passar o próximo aí? É isso. A gente falou de forma breve aí, que já estourou nosso tempo, né? Abre para perguntas aí. Agradeço, Érica, Emily, Neide, pela oportunidade, e peço desculpas por essa correria. Realmente acabou que chocou aqui algumas agendas. Muito obrigada, Tiago, muito obrigada mesmo a toda a equipe. Já fechando, aqui em relação à água, nessa segunda apresentação nós não tivemos dúvidas, pelo menos por enquanto, apenas a colega Roseane Batista, ela trouxe a importância, né, do Saltazer, da FUNASA, inclusive, trouxe um pouquinho a importância desse sistema alternativo coletivo, Saltazer, que é utilizado o cloro sulfado de alumínio e zeolita. Então, ela trouxe essa
essa informação, e a colega Imeide, ela pediu licença, pediu desculpa, e se coloca à disposição para responder qualquer outra pergunta que surja, e informa que fará, né, a atualização em relação aos dados do Form para a inclusão dos municípios que não apareceram no mapa de atingidos. Agradeceu a todos e parabenizou a todos e ao nosso SUS. Enfim, gente, em relação a essa segunda apresentação, eu sei que foi um pouco corrida, mas a gente não poderia deixar de prestigiar, né, de trazer à tona a importância de mais uma atividade em parceria que nós fizemos com a FUNASA. Agradecer muitíssimo a presença de vocês, agradecer a Érica também, que agora encontra-se na região sul, uma região extremamente importante para o nosso estado, que nos dá muita resposta aqui na Covian. Então, agradecer também a colega Imeide, mesmo na sua ausência, né? Obrigada por essa oportunidade.